Que alegria! Vamos à casa do Senhor. Salmo 121. Sempre foi assim. Ir à casa do Senhor, onde os irmãos na mesma fé se congregam, sempre foi motivo de alegria. Nós precisamos recuperar esses prazeres espirituais e nos sentimos assim também chamados, convidados para a festa que se celebra em cada missa. Estar na casa do Senhor é a oportunidade que cada um de nós tem de repousar o seu espírito, restabelecer as suas forças, refazer o seu coração, muitas vezes partido, despedaçado pelos acontecimentos da vida, e ressignificar toda a sua existência. Porque na presença de Deus, tudo se faz novo, e a gente ganha aquilo que talvez, por conta dos acontecimentos da vida, acabamos por perder: a vontade de ser feliz e o prazer de estar vivo. Saúdo e cumprimento cada um de vocês nessa bela manhã e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Muitos de seus parentes e amigos estão celebrando conosco esta Eucaristia. Para nós, a hóstia consagrada é o sinal verdadeiro da misteriosa presença de Jesus Cristo no meio de nós. E Ele se faz comida de tal maneira que cada um de nós, que o buscamos na sinceridade do seu coração, o possa receber em si. Quando comungamos, uma energia invisível toma conta de nós. Diferente do processo material, quando comemos e o alimento se transforma no nosso corpo, a hóstia consagrada, porque vem de uma outra esfera, faz o caminho inverso. Ao comermos o corpo e o sangue de Jesus, nós é que nos transformamos nele. Por isso, para nós é tão importante a comunhão na missa. Comunhão significa adesão ao projeto de Deus. Comunhão significa que nós aceitamos, concordamos com a proposta que Deus nos faz e estabelecemos com Ele um pacto, uma comunhão. E o sinal da comunhão é o corpo sacrificado, ao sangue derramado, que nós livremente aceitamos, comungamos e procuramos conhecer e viver. Durante este ano, essas crianças, esses adolescentes que aqui estão, participaram conosco muitas vezes desta festa eucarística, desta mesa, mas não podiam comungar. Era necessário que tivessem, pelo menos, o princípio de consciência do que estariam fazendo. Porque diz a Bíblia que aquela pessoa que comunga da carne e do sangue de Cristo, inconscientemente, comunga da sua própria condenação. Não sabe o que está fazendo. Aquilo, para nós, é uma sentença. E por isso que a igreja, desejosa de dar aos seus o conhecimento cada vez maior da misteriosa presença de Cristo no meio de nós, exige que as crianças, a partir de uma certa idade, sejam preparadas dignamente por catequistas escolhidas para participarem da ceia. Esse é um processo que não termina aqui. Foi por isso que eu disse no começo da missa, isso daqui não é a conclusão de um curso, mas é uma etapa do processo que tem início, sabe onde? Quando os pais, diante do altar, dizem sim, aceito receber e educar os filhos que Deus me confiar, segundo a lei de Cristo e da sua igreja.
é o terceiro consentimento que os pais fazem diante do altar quando se casam. E eu tenho certeza que muitos nem se lembrarão disso, porque naquele dia há tantas solicitações e a pessoa fica tão exterior a ela mesma que só depois, olhando para o vídeo, é que ela vai se dar conta. É por isso que também os pais são chamados a fazerem a preparação para o casamento. E muitos reclamam, uma tarde inteira, é uma tarde inteira, um dia inteiro. Um padre não pode ser ordenado com menos de 11 anos de estudo. Entra para o seminário, faz o curso propedêutico, 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, uma especialização, e só depois um conjunto de padres vai dizer se aquela pessoa está apta para receber a ordem. Tamanha importância que tem o sacerdócio. Por que o casamento seria menos importante? Porque no casamento também os noivos se tornam sacerdotes da família que estão construindo, que estão plantando. E por isso é preciso que eles também tenham consciência de que estão fazendo algo sagrado. Não é só uma coisa entre eles, não é um contrato que se assina no cartório. É um juramento solene que fazem os dois e Deus. São 3 pessoas que participam. O padre é o assistente, o padre é a testemunha, mas o sacerdócio é dado àqueles que dizem sim diante do altar. Portanto, a vocação à vida, a vocação ao cristianismo, o chamado de Deus começa ali, quando os pais dizem sim, eu aceito por amor receber e educar os filhos que o Senhor me dará, assim como ensina a lei de Cristo e prega a nossa igreja. É um compromisso. Ali começa então a preparação. E durante todo o percurso, a relação amorosa, a concepção da vida, a gestação, o parto, ouvir a luz, tudo isto está dentro de um processo sagrado, permitido e abençoado por Deus. A vida é assim. Se nós a banalizamos, se fizermos desse ato sagrado alguma coisa que ele não é por culpa de Deus, mas é por causa da nossa ignorância, da nossa inconsciência. A criança pequenina aprende a rezar vendo os pais. Todos os anos eu repito essa passagem, porque para mim se tornou um evangelho. Eu estava sentado aqui no banco da igreja, era uma tarde, raramente eu fico sozinho aqui, mas eu me sentei por um momento, e essa senhora entrou com a criança pelo colo, pequenina, e quando passou em frente da imagem de Nossa Senhora dos Anjos, ela disse, manda um beijinho para Nossa Senhora. E fazia o gesto para a criança mandar um beijinho para Nossa Senhora. Catequese. Catequese. A avó ensinando que ali está um valor maior, que só com os olhos da fé se pode enxergar. Portanto, os avós, tanto quanto os pais, os tios, os responsáveis, receberam de Deus esta missão, educar a criança no caminho da fé. E é por isso que São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, vai dizer, eu agradeço a Deus, porque nos permitiu participar da luz, que é a herança dos santos. O que é a luz? A luz é a eternidade. Por mais que a gente ame alguém nesse mundo, de alguma forma essa pessoa nos será tirada. Seja porque no curso da vida, essa pessoa que nós cuidamos, amamos, alimentamos, damos tudo para ela, ela vai encontrar alguém a quem amará também e irá embora de nós. E se tornará uma nova carne, uma nova família. Ou talvez a pessoa que nós mais amamos nesse mundo será tirada de nós de uma forma brusca e violenta. A morte a todos alcança. Portanto, não existe nada nesse mundo que se possa comparar a uma herança como essa, a luz. E São Paulo nos diz, agradeço a Deus, porque nos fez participar da luz, que é a herança dos santos. Não de um terreno, de uma casa, de um carro, que podemos legar como testamento,
mas da vida eterna. É isso que nós estamos oferecendo às crianças em nome de Deus. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. E por isso, quando Ele diz aos pais, à família, para educarem na fé aqueles que lhes foram concedidos, Ele está nos dando autoridade e poder para conduzir. Educar, do grego e do latim, significa conduzir, educare. Alguns pais têm me dito: eu não batizo meu filho. Quando ele crescer, ele vai escolher o caminho dele. Uma criança com 14, 15 anos, que já é um adolescente, não fez primeira comunhão ainda, e o pai e a mãe vai dizer: somente agora eu estou vindo, porque na escola eles pediram. E ainda, homens e mulheres, na mais avançada idade, que não comungam da igreja, porque não fizeram comunhão naquele momento que lhes era oportuno. Faltou presença, faltou autoridade, faltou definição dos responsáveis. Você não quer educar o seu filho na fé, mas a escola vai educar. As pessoas na rua ensinarão a eles caminhos que talvez você não quisesse trilhar. A internet falará a eles de valores que talvez corrompam aquilo que eles têm de mais precioso: a sua santidade, a sua sanidade, a sua integridade. Por isso, aos pais e responsáveis foi dado este poder, mas esta grande possibilidade de educar na fé os filhos que Deus lhes concedeu. E a nós, a igreja, nos cabe ajudar nesse processo. Então, nessa fase, quando a criança consegue ler e escrever, ela é capaz de entender, então ela vem à igreja para aprender sobre os sacramentos. Não significa que ela vai começar a vir na igreja naquela idade. Isso é um ritmo da vida. Os pais a trouxeram desde pequeno. Ela está acostumada. Os ritos, a palavra, os cantos. É isso que nos dá uma identidade religiosa. Nós somos católicos. Nós temos agora esse trabalho extraordinário com os pequeninos do Senhor. Algumas das catequistas estão aqui. São crianças de 4 a 7 anos. Eu sei que um avô, uma avó, quando os pais deixam o neto para eles cuidarem, e eles que têm um pouco mais de tempo, se renovam com aquilo, né? Dá um trabalhão, mas eu sei quanto é gostoso cuidar de crianças. Então, quando eu posso, eu estou com eles lá embaixo e faço esse exercício que eu pensei que eu não conseguiria fazer, de sentar com as pernas cruzadas no chão, e depois todos eles me ajudam a levantar. Mas ali, sentado com eles no chão, são 64 crianças de 3 a 7 anos. O que é que eles fazem quando eu estou ali? Perguntas. Né, Tatiana? Na última vez, o que é que você dá para o meu pai domingo na missa? O pão. Catequese. Quando a criança pergunta, é porque é a hora de falar. Quando a criança pergunta sobre sexo, é a hora de falar. Quando a criança pergunta sobre droga, alguma coisa que ela vê na rua, é a hora de falar. Não se pode esconder. Nada nesse mundo é tabu para nós. Aquilo que é escondido se torna poderoso, cresce. Quando a criança pergunta, é porque está na hora de responder. E eu falei para a Tatiana, que é a coordenadora dos pequeninos, se eu pudesse, se estivesse no meu poder, eu daria comunhão hoje para essas crianças. Porque elas perguntaram: o que é aquilo que você dá para meu pai? Aquilo é gostoso? Por que eu não posso receber? Catequese. Eles poderiam fazer essas perguntas a vocês, se vocês lhes dessem a chance. Portanto, processo. Depois vem a preparação para a crisma. 14, 15 anos de idade, é uma fase tão importante da adolescência, em que a pessoa está tomando decisões na vida, e ela vai receber o dom do Espírito Santo, que é a luz da sabedoria, para poder discernir, escolher os caminhos.
depois a preparação para o casamento, e sabe Deus o que virá pela frente. Portanto, catequese é um processo que começa quando os pais dizem sim diante do altar e só vai terminar nesse mundo quando o padre der a unção do enfermo, quando a última oração acompanhar o último suspiro que a pessoa der, porque até naquele momento a pessoa estará aprendendo. Quando a mamãe faleceu com 94 anos, católica, devota, terço diário, nos últimos momentos dela, ela me perguntou, de madrugada, porque ela não dormia mais: será que eu vou encontrar o papai no céu? O marido dela. Será que a mamãe vai estar me esperando no céu? 94 anos, católica. Talvez nunca tenha se perguntado sobre isso. O que é que me espera depois dessa vida? O que é que eu vou encontrar depois? E o que eu disse para ela é o que eu sei. Mãe, eu não sei como é o céu, mas eu sei que Jesus vai te ajudar a chegar lá, porque Ele prometeu que quando a gente passasse pelo vale escuro da morte, que a gente não tivesse medo, mesmo sem saber o caminho. Por quê? Porque a mão dele iria segurar a nossa mão. Ele iria dizer o nosso nome, e nós reconheceríamos a sua voz, porque durante toda a nossa vida nesse mundo, foi Ele que nos acompanhou. E Ele disse: as minhas ovelhas saberão quem eu sou, elas reconhecem a minha voz, eu as chamarei pelo nome. Por isso, não tenho medo, nem da vida, nem da morte. Foi o que eu disse para minha mãe, é o que eu acredito. E por isso, nada mais nesse mundo, nem a morte, me faz acreditar que Deus me fez para a felicidade. E o que Ele disse hoje no Evangelho, para aquele bandido, aquele ladrão, aquele assassino que foi crucificado do lado dele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele diz isso a cada um de nós. Nós que procuramos servi-lo nesse mundo, nós que procuramos conhecê-lo, nós que participamos das missas, ouvimos a sua palavra, nós que comungamos na sua mesa, como Ele não dirá para cada um daquele: hoje você estará comigo no paraíso. Portanto, aquilo que eu disse no começo da missa, eu repito agora: vamos ser felizes, vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, vamos aproveitar esta oportunidade única que nós recebemos de estar aqui, nesse momento, comungando, participando e sabedores de que nós, do jeito que nós somos, com as nossas fragilidades, mesmo com os nossos medos, com a nossa ignorância, nossos vícios, Deus nos ama e nos ajudará cada dia a estar mais perto dEle.